Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós temos aqui novamente o professor doutor Eduardo Zimmer, que agora eu não preciso mais apresentar para vocês por duas razões. A primeira é que ele já veio aqui, a gente fala sobre Alzheimer, ele foi banca da minha defesa de doutorado e a gente aproveitou a oportunidade para entrevistá-lo também. E segundo motivo que eu não preciso mais apresentar para vocês é porque o professor agora está famoso. E saiu no Fantástico, foi eleito aí o jovem cientista mais influente do mundo. É isso mesmo, senhor? Exatamente. Como é que foi esse rolê aí? Essa é uma premiação da Associação Americana de Alzheimer, a Alzheimer's Association, que ela uma vez por ano ela dá um prêmio porque ela considera o pensador mais influente do mundo em área básica, em estudos básicos, né? E eu fui premiado em 2024. Olha só, fui cara. para Filadélfia. Tive 3 minutos para falar um pouquinho sobre a nossa história aqui no Brasil, um pouco sobre o laboratório, sobre os estudos que a gente vem fazendo aqui no Brasil. Foi um momento espetacular. Que legal, parabéns. De carreira, que fantástico. Né? Para quem quiser ver o discurso, né, ele está disponível lá no Instagram do grupo de pesquisa, que é o Zimmer Neurolab. E vocês podem ver os 3 minutinhos lá, eu falando um pouquinho sobre o que a gente está fazendo no Brasil e o quão importante é a gente fazer pesquisa no sul global. Que a gente meio comentou no outro episódio, né? Sobre como não tem tanta pesquisa sobre o cérebro do sul global, né? Principalmente. Isso sem dúvidas, né? A gente está começando a entender o cérebro do sul global agora. Ei, professor, mas assim, só ficando nesse assunto ainda, por que você foi qual que é o substrato que você contribuiu para a área, assim, para a galera te escolher? Você comentou desse estudo que foi apresentado pelo Drauzio Varela no Fantástico, né? E ele foca nessa célula do cérebro que a gente chama de astrócito, né? Para só entender um pouquinho, acho bastante interessante, né? Se você pega o córtex cerebral, que é a nossa região mais evoluída, que mais evoluiu, né? A gente vai ter 60 bilhões de células da glia, entre elas o astrócito, tá? E só 16 bilhões de neurônios. Então, a nossa região que é mais especializada tem mais astrócitos do que neurônios, né? Então a gente tem essa visão neurocêntrica sobre o cérebro humano, né? O neurônio está no comando de tudo, mas na verdade a gente tem essa outra célula que é muito, muito, muito abundante no cérebro humano, né? E parece estar envolvida com toda a parte fisiológica do cérebro humano. Para a galera entender o contexto, os primeiros livros textos de neurociência colocavam as células da glia como se fosse uma cola. Ou seja, um cookie de chocolate seria o cérebro, como se os neurônios fossem as gotas de chocolate, e a célula da glia fosse a massa que colava eles, né? Exatamente. Meio que tornando um papel secundário. E o que você tem mostrado é que, na verdade, tem um papel também primário, ou primário. Eu e diversas pessoas, né? Diversos pesquisadores têm mostrado consistentemente o papel do astrócito no cérebro, né? Tem um pesquisador muito famoso que se chama Alexei Verkratsky, que ele diz que o astrócito é a célula homeostática do cérebro. Então é a célula responsável por manter o cérebro em homeostasia, né? Para você ter uma ideia, que eu acho bacana, né? Todo mundo já viu falar de sinapse, né? A gente pensa, quando fala de sinapse, do neurônio. Mas na verdade o conceito atual de sinapse é sinapse tripartite. A gente tem um neurônio pré, um pós-sináptico e um astrócito. São os 3 juntos que fazem a sinapse funcionar de maneira correta, né? Esse nosso estudo ele mostra que os astrócitos eles estão muito associados com o metabolismo energético do cérebro, né? Para todo mundo entender, se a gente para pensar, todo esse poder do cérebro de processamento, obviamente a gente precisa de muita energia, né? A gente gasta muita energia para sinapses, né? E a ideia é que o astrócito seja o responsável em receber essa energia, receber glicose no caso, metabolizar essa glicose em lactato e enviar lactato como substrato energético para o neurônio. Então é uma cooperação entre o neurônio e o astrócito que faz com que o cérebro funcione de maneira correta e consiga desempenhar essas funções evolutivas tão complexas, né? Mas essa ideia do metabolismo energético financiado ali pelo astrócito, manufaturado pelo astrócito, digamos assim, ela já era uma ideia... O seu grupo pegou isso e colocou num contexto específico ou aprofundou nisso? Muito legal a pergunta. Assim, provavelmente a primeira vez, a gente chama isso de a hipótese da lançadeira lactato, lançadeira astrócito neurônio de lactato, né? A primeira vez que isso foi proposto foi em 1994,
pelo Luc Pellerin e pelo Pierre Magistrat. Esses dois proporam um modelo, mostraram os primeiros estudos in vitro, né, que existia esse acoplamento, essa cooperação entre o astrócito e o neurônio. O que acontece é que a gente começa a ver um monte de estudo corroborando esses resultados, né? Alguns discordando, como a ciência é isso aí, né? E em 2017, um pouquinho antes, 2016, 2015, a gente começa a tentar a mostrar esse mecanismo em vivo, ou seja, no cérebro vivo, né? Então a gente tinha muitos resultados em modelos celulares, resultados avaliando o cérebro pós-mortem, né? Mas resultados em vivo a gente não tinha ainda, né? E lá em 2017 a gente organiza um estudo, desenha um estudo onde a gente consegue ativar esses astrócitos em vivo, em roedores, né, em pequenos animais, e consegue ver por um exame de neuroimagem, de imagem, o aumento do consumo de glicose pós-ativação desses astrócitos. Né? Esse artigo acabou sendo publicado na Nature Neuroscience, que é uma revista super importante, né? E foi provavelmente o artigo que abriu essa linha, essa ideia, né, de que os astrócitos contribuiriam para o sinal de um exame que é utilizado na clínica atualmente, né? Todo mundo já ouviu falar do PET scan. Tem um PET scan que avalia a glicose, né? É o FDG, né? E a gente mostrou que esse PET scan que avalia a glicose, que era tido como um marcador de atividade dos neurônios, na verdade ele responde também aos astrócitos. Olha só. Isso em 2017. Né? Em 2020, a gente tem um artigo de consenso da Lancet Neurology, que também é uma revista fora de série, que eles propõem já, pela primeira vez, que o sinal desse exame de imagem, do PET scan, é uma composição entre o consumo de glicose dos astrócitos e dos neurônios. Olha só. Isso então, eventualmente muda até diretriz de análise do... Muda pelo seguinte, olha só. Se a gente pega uma doença neurodegenerativa, a gente vai estar falando sobre isso hoje um pouquinho, como a doença de Alzheimer, a gente tem uma assinatura hipometabólica no cérebro do paciente com a doença de Alzheimer. Tem uma região lá que está consumindo menos glicose. A gente olhava para aquilo e pensava no quê? São neurônios morrendo. Hoje em dia a gente não sabe mais. Olha só, cara. Quem sabe quem pode estar morrendo, a gente não acredita que não esteja morrendo, mas quem está funcionando de maneira subótima é o astrócito. Por isso que aquela regiãozinha para de consumir glicose. Isso aí potencialmente muda toda digamos que a fisiopatologia, do entendimento fisiopatológico da doença de Alzheimer e, consequentemente, novas hipóteses para fármacos vão surgir, né? O que é fantástico, porque até então, para quem não sabe, a gente não tem muitos fármacos modificadores da doença, né? A gente pode entrar bastante em fármaco, porque é uma das novidades grandes dos últimos meses aí, né? Mas, na verdade, se a gente para pensar que essa redução do metabolismo de glicose, ela está associada com o astrócito não funcionar bem, pode até ser que o neurônio ainda esteja vivo. Olha só, cara. Você imagina. Cara, isso é uma quebra de paradigma brutal. A gente está falando aí num potencial para o futuro, né? E obviamente a gente tem muita pesquisa para desenvolver, para entender isso, né? Que daqui a pouco, se a gente conseguir fazer o astrócito voltar a funcionar, o cérebro volte a funcionar. Tem um estudo que a gente vai desenvolver agora, que é um dos estudos que eu tenho mais interesse em desenvolver nos próximos anos, né? Que ele foi financiado pelo Instituto Serra-Pilheira. Né? Então, a 7ª chamada, para quem é jovem pesquisador e precisa está com dificuldade de desenvolver sua pergunta fundamental, procure o Instituto Serra-Pilheira. Né? Eles abrem chamadas para jovens pesquisadores que acabaram de... Agora tem pós-doc também. Então, pós-docs ou pesquisadores que acabaram de ser contratados, né? Eles têm chamadas todo ano, né? E eles ajudam essas pessoas a responder perguntas fundamentais. E eles investem em algumas perguntas mais arriscadas também, tem toda uma... bem legal, né? A pergunta fundamental, né? Eles sempre falam de pergunta fundamental. Essa é uma coisa muito interessante, né? A gente às vezes tem dificuldade de fazer uma pergunta fundamental. Né? E fazer uma pergunta fundamental é um exercício bastante interessante, né? Por exemplo, me dá aí uma pergunta que você quer responder. Qualquer pergunta. De pesquisa? Qualquer coisa. Vai ser relacionado ao meu doutorado, então não vai ser fundamental. Manda, qualquer coisa. Eu vi que animais nocaute para receptor LDL tem mais proteínas sinápticas e tem mais arborização dendríticas. Enquanto isso, eu vejo no comportamento deles uma deficiência comportamental. E aí eu não consegui casar as duas coisas. Eu achei que eu ia explicar
a deficiência comportamental por redução na arborização dendrítica e nas proteínas sinápticas, e indicando uma redução nas sinapses, mas na verdade estão aumentadas. Tá, A minha próxima pergunta, mas aí abriu a pandemia e eu virei empresário e terminei meu doutorado por outras vias, mas eu ia para a França, com o professor lá da França, porque eu ia fazer... Aí o cara vai desenvolvendo pergunta em cima dos achados que vai, Exatamente. Eu ia fazer um PEPs e PIPs desses neurônios, o potencial excitatório pós-sináptico, a eletrofisiologia, que a minha hipótese era que aqueles neurônios, por mais que tivesse mais arborização e mais sinapses, eles estavam hipofuncionais. Tá, beleza. Era a minha hipótese, Não, legal, achei muito boa. Uma pergunta muito específica, clássica de um doutorado. Exato. Né? A gente quer avançar um pouquinho numa área super específica. Exatamente. Como é que a gente transforma uma pergunta fundamental? Qual é o animal nocaute que você ia usar? O LDL. LDL. Tá? Esse é o seu modelo para responder a pergunta. Então a pergunta fundamental ela tem que voltar pro LDL. Tá? Qual o papel do LDL na arborização dos neurônios? Você vai voltando. Entendi. O modelo, claro, a gente fez imagina, bate-bola ao vivo aqui, claro. transformando uma pergunta do doutorado numa pergunta Claro. fundamental. E ela tem que ir voltando. Né? E você começa... muitas vezes perguntas fundamentais usam medicina comparativa para responder. Né? Pô, será que o LDL tem esse mesmo papel no neurônio do golfinho? No neurônio do elefante? Ou será que isso é uma coisa humana? Né? Então, você vai voltando para usar a maioria do que você falou como modelo para a resposta. Mas a pergunta fundamental, ela vem do LDL. Legal. Qual o papel do LDL nas sinapses? Legal. Essa é uma fundamental E o serrapilheira vai para essas... É isso que eles querem. Eles querem que você volte. Eu sempre, quando a gente está pensando em pergunta fundamental, eu penso assim, ó. Sempre falo para a turma. Vocês precisam pensar no modelo como modelo para responder. Né? Por exemplo, eu trabalho muito com Alzheimer. Né? Então, uma das minhas perguntas fundamentais do serrapilheira foi qual a origem celular da vulnerabilidade para neurodegeneração em mamíferos? Voltou lá. Em mamíferos, ainda era medicina comparativa. Né? Esse projeto, bom, quem quiser, procurem, porque é uma oportunidade muito bacana. Legal. Para quem quer ser cientista no Brasil e está com dificuldade de conseguir recurso financeiro. Né? A minha pergunta fundamental da sétima chamada agora, que é a última chamada que eu acabei de ser financiado, é um pouquinho diferente, tá? Vou te dar uma informação espetacular, tá? A partir dos 40, 50 anos, o cérebro começa a atrofiar. Tá? A partir dos 50, ele vai perdendo, a cada 10 anos, ele perde 5% de... Natural. Envelhecimento. Tá? Ele vai perdendo volume, vai atrofiando. Tá? E essa outra informação que eu vou te dar é crucial. Baseado nos estudos do professor Roberto Lente, do FRJ, né, que ele conta células, o número de neurônios é o mesmo. Olha só. Então o cérebro vai perdendo volume. Ou seja, morre glia. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não morre glia também. Tá? Mas o cérebro vai reduzindo de tamanho, o número de células parece ser estável. Né? O que está acontecendo? Né? A gente hipotetiza, e essa é uma pergunta fundamental que a gente quer responder, que o astrócito reduz seu tamanho. Né? A gente sabe que o astrócito, conforme ele vai envelhecendo, ele pode ir reduzindo de tamanho até 5 vezes. Olha só. Então você imagina, se a atrofia cerebral associada com o envelhecimento esteja associada a uma redução do tamanho do astrócito, se a gente conseguir fazer o astrócito recuperar o seu tamanho, quem sabe o cérebro volte a funcionar como antes dos 50 anos. Talvez empurre mais para frente, né? Olha só, cara. Essa é uma pergunta fundamental que a gente está tentando responder agora. Fantástico. E a gente tem maneiras, manipulações genéticas que a gente está desenvolvendo para fazer o astrócito perder tamanho. A ideia é ver se esse astrócito perdendo tamanho, o cérebro vai acompanhar e vai perder também. Olha só. Essa vai ser uma mudança de paradigma bem legal. Testar comportamento, testar tudo, né? Testar tudo, Essa é a legal, ideia. Cara. Tá, mas a gente estava migramos para a pergunta fundamental do serrapilheira. A gente estava inicialmente nisso, que você falou que estava desenvolvendo esse estudo, aí depois é do Fantástico, e aí a gente ia entrar numa farmacologia que tem umas novidades por aí. Da doença de Alzheimer, legal. Então a ideia é essa, cara. Imagina, se a gente pensar que... porque hoje, só pra galera entender, eu acho que hoje todos os testes que eu pelo menos conheço, isso é engraçado na ciência, fazendo um parênteses aqui. No meu mestrado, em 2018, eu escrevi uma revisão em português, está disponível aí, só você procurar no Google. Eu fiz uma revisão em português sobre por que funciona no roedor, funciona no...
Às vezes na fase 1, fase 2, ensaio clínico, aí em fase 3 de ensaio clínico para comercializar, a droga não funciona. E eu fiz uma revisão de vários, tudo aqueles MAB, que tem final MAB lá. Sim, os anticorpos. E aí, cara, uma das conclusões da minha revisão foi de que potencialmente a gente não tem um modelo bom para Alzheimer, em roedor. Foi uma das conclusões que eu cheguei. Era uma revisão narrativa, então eu debati lá com a literatura, né? E, pô, funciona no animal, funciona no... Só que como a gente não sabe a origem da fisiopatologia do Alzheimer, a gente tem dificuldade de mimetizar, é diferente do animal LDL. A gente sabe a fisiopatologia do ser humano que tem hipercolesterolemia familiar, é idêntica à fisiopatologia do animal que tem hipercolesterolemia familiar. Então, testar o medicamento nesse construto vai ter uma transposição muito mais simples para esse daqui, muito mais fácil de fazer. O Alzheimer, esse daqui, ele não é aparentemente um modelo bom pelo que a gente estava discutindo naquela revisão. Você acha que esses novos estudos, eles potencialmente podem trazer um novo modelo? Essa também ela vai em linha... O que eu penso em relação aos modelos de Alzheimer, a gente tem uma grande iniciativa americana, que é o Model AD, do NIH, que é a agência de financiamento deles, que está desenvolvendo vários novos modelos. Vários novos modelos de Alzheimer para tentar mimetizar o que a gente chama de Alzheimer esporádico, né? Ou Alzheimer de início tardio, que é o mais comum. 98% dos casos, né? A grande maioria dos modelos de Alzheimer desenvolvidos até então utilizavam mutações associadas com Alzheimer familiar. Aqueles 2-3% que correspondem, né, ao Alzheimer familiar. Então, esses modelos utilizavam essas mutações. Tá? Essa é a primeira coisa importante a gente entender. Agora a gente tem esses modelos sendo desenvolvidos para mimetizar a doença esporádica, a mais comum. Tá? O que eu acho disso tudo? Número 1, o roedor, per se, não parece ser um modelo essencial para entender a complexidade da doença de Alzheimer. Tá? Eu posso levar para minha área de novo, mais uma vez. Quando a gente tem uma razão neurônio, glia-neurônio, no cérebro humano de 3,7, no córtex do cérebro humano, no do roedor essa razão vai ser perto de 1. Então, é difícil, né? A minha ideia, a nossa hipótese de trabalho é que os astrócitos sejam bastante envolvidos na vulnerabilidade do cérebro à doença de Alzheimer. Se eu vou trabalhar num modelo roedor que tem muito menos astrócitos... Mas vocês vão pra macaco? Eu acho que o macaco é um modelo que tem mais, né? Mas é muito mais complexo de trabalhar com macaco, né? Demora para envelhecer, né? Mas eu acho que são pontos importantes a gente debater. Esses modelos novos, que mostram uma coisa muito legal, né? A doença esporádica. Por que a gente chama de esporádica? Né? Porque é uma doença multifatorial. Né? Então a gente tem uma doença que tem um componente genético, que não é dominante, né? E o componente ambiente. O que aquele cara fez na vida dele. Né? Então esses dois componentes precisam se associar para a pessoa desenvolver a doença de Alzheimer esporádica, a mais comum, que ocorre depois dos 65 anos. Né? E é muito legal, eu estava conversando com a turma lá do Model AD, e esses modelos novos eles estão desenvolvendo agora e tal. Eu falei, como é que funciona? E eles estavam me explicando. Você não vai acreditar, professor. Funciona exatamente como a gente vê no humano. E por quê? Porque a gente bota um componente genético que não é dominante, se a gente não coloca o ambiente externo do ambiente, só, cara, ele não desenvolve declínio na memória. Né? Então ele me explicou, esse modelo aqui que tem alguns fatores de risco para a doença de Alzheimer, ele só vai desenvolver déficit de memória se a gente der uma dieta hiperpalatável. Olha só. Então, olha que bacana, cara. Então, mesmo com o modelo roedor, se a gente utilizar esses fatores de risco que a gente tem, a gente precisa fazer algum tipo de intervenção ambiental para ele desenvolver o déficit de memória. Que fantástico. Então assim, para nós, claramente, o que acontece em termos da patologia atualmente, o entendimento atual, né, é que é uma doença multifatorial. Há mais com 97, 98% dos casos. E aí esse novo modelo mimetiza mais isso, Esses né? novos, são vários. Que maneiro. Tem cerca de, 20, 30 modelos já disponíveis e o pessoal está começando a entender os modelos, né? Eu acho que o cérebro do roedor, ele é muito menos vulnerável à doença de Alzheimer. Você acha que é por conta dessa redução de córtex e tal? Do tamanho, da quantidade de eu acho. Né? A minha hipótese que é porque a gente tem menos glia no cérebro.
Acho que quanto mais glia a gente tem, mais vulnerável a gente é às doenças neurodegenerativas, né? Para o pessoal lembrar um pouquinho, quando a gente está falando da patofisiologia da doença de Alzheimer, a gente está falando daquelas duas proteínas que se acumulam no cérebro. As placas de beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares de proteína tau. Então é patologia amiloide e patologia tau. Essas duas, sempre esses gruminhos, né, essas pedrinhas insolúveis, elas sempre estão presentes no cérebro do paciente com a doença de Alzheimer. Só que tá, esses gruminhos, né, essas proteínas solúveis, como você falou, tanto da tau quanto da B42, atacam o neurônio, até onde a gente sabe. E o astrócito. E o astrócito também. E a microglia. E o oligodendrócito. Olha só. Porque os estudos que eu li, principalmente na época, acho que do Sérgio Ferreira, da Defelite, normalmente eu via neurônio citado lá. Depois eu parei de acompanhar a literatura, depois de 2018, 2019. Olha só, cara. Mas o legal é o seguinte, o que a gente sabe atualmente, né? Que tanto os astrócitos, quanto a microglia, quanto o oligodendrócito... O oligodendrócito tem 3 artigos fantásticos, mês passado, mostrando que eles contribuem para a produção de amiloide no cérebro. Olha 3. Só, bicho. Cara, é muito interessante que são 3 artigos de grupos independentes que acham basicamente a mesma coisa no mesmo tempo. Que legal, cara. Então são 3 artigos bem legais de se acompanhar, dos oligodendrócitos, né? Mas o que a gente sabe em relação à doença de Alzheimer é que o astrócito e a microglia, que são 2 tipos de célula da glia, eles reagem, eles respondem tanto a amiloide quanto a tau. Tá? Então eles ficam reativos, como a gente chama. Astrócito reativo, microglia reativa. Tá? De maneira mais simplificada, a gente chama isso de neuroinflamação. Ou seja, quando o astrócito está reativo, quando a microglia está reativa, a gente diz que o cérebro está inflamado. Esse é um conceito mais atual, né, e simplificado, porque é muito mais do que isso, né? A literatura tenta trazer como... A neuroinflamação na doença de Alzheimer, ela tem sido caracterizada por reatividade dos astrócitos da microglia. Então, o que é a reatividade de um astrócito? A reatividade de uma microglia, né? Essa célula, ela muda de formato. Tanto morfologicamente, molecularmente e de função. Ela muda completamente. O astrócito fica hipertrófico, por exemplo. Né? Quando ela vê uma placa de beta-amiloide, por exemplo. Né? Isso a gente tem associado com neuroinflamação e está muito presente na doença. Se você me perguntar o que tem de mais hot topic, a área de que está todo mundo tentando entender na doença de Alzheimer atualmente é a neuroinflamação. Olha só, cara. Acho que muita patologia está sendo inflamação. A área virou, assim, é que a neuroinflamação é uma coisa um pouco diferente, né? A gente tem a inflamação como aquela coisa clássica dos 5 pilares de inflamação. No cérebro, a gente está falando basicamente de astrócito e microglia. Né? Obviamente, quando tem quebra de barreira, a gente pode ter macrófago infiltrando, né? Mas a gente está falando dessas 2 células, né? E esse é mais ou menos o conceito atual de inflamação no cérebro. E aí, professor, a farmacologia ou os testes para fármacos daria uma guinada em vez de investir na amiloide, como eu lembro da revisão, muitos investiam para tentar não deixar agregar ou não deixar os peptídeos tóxicos matarem neurônio, matarem células. Daria uma guinada para tentar evitar a neuroinflamação? Legal demais, tá? Vamos chegar onde a gente está atualmente, né? A gente tem os fármacos lá, os anticolinestérásicos, né? Mais utilizados até hoje para melhorar sintoma. Depois vem a memantina, que é um fármaco que age no sistema excitatório do cérebro glutamatérgico, também melhorando sintoma. E agora, pouquíssimos anos atrás, né? 2 anos atrás, a gente teve o primeiro anticorpo para amiloide sendo aprovado. O que o anticorpo para amiloide faz? Tá? Para você ter uma ideia como é que ele funciona, né? O anticorpo ele liga na placa de beta-amiloide e causa uma fraturinha na placa. Quem que vai lá come a placa? A microglia, que consegue fagocitar. Ela sinaliza a microglia. Ele sinaliza, quebra e a microglia vai lá e começa a comer. 56 semanas, basicamente, some. As placas beta-amiloide somem do cérebro. Foi no New England, né? Foi na Não, o primeiro resultado famoso desse estudo, acho que saiu na New England também. Eu vi no New England que os gráficos caíam assim. Tem um deles na New England, mas o primeiro famoso é 2016 na Nature. É o C. Vinhedo aducanumab. Você tem na capa da Nature o mesmo cérebro cheio de amiloide e o mesmo cérebro sem amiloide. Tá? Para o pessoal entender também, desde 2004 a gente consegue ver placa de beta-amiloide em pessoas vivas, né? Por um exame de PET scan também, com radiofármaco que liga em amiloide. Desde 2004. Eles foram aprovados 10 anos depois. No Brasil,
O primeiro radiofármaco para amiloide, para fazer PET scan, para ver placa de beta-amiloide, foi aprovado em 2022. Acabou de ser aprovado, 2 anos atrás, né? Obviamente, eles têm indicações clínicas muito limitadas, né? Então, não dá pra gente sair fazendo exame de PET scan para amiloide em toda a população, né? A gente pode entrar mais nesse assunto um pouquinho mais pra frente. Mas aí, 2022, começam os anticorpos, né, a serem aprovados. Então a gente tem o aducanumab sendo aprovado, depois o lecanemab sendo aprovado e agora o donanemab. São 3. O aducanumab foi aprovado pelo FDA no que eles chamam de aprovação acelerada, né, que é baseada no biomarcador. Tá removendo placa de beta-amiloide, né? Então eu vou aprovar baseado no que eu tô vendo de biomarcador. Então a parte clínica, a melhora clínica era muito pequena, né? Até se discute se existe uma melhora clínica significante, tá? O lecanemab parece ter uma melhora clínica um pouquinho melhor e o donanemab também, né? Mas qual que é a justificativa aí para você para provar um que é só pro biomarcador? Porque talvez na frente venha... Exato, porque o que acontece? Tudo não acompanha o suficiente. Vamos pensar assim, ó. Se você tem a doença de Alzheimer, né? Sintomatologia clínica da doença de Alzheimer, tá? Você é positivo para os marcadores da doença de Alzheimer, né? O que você faz com essa pessoa? Entendi. Se você tem um fármaco que parece remover a patologia do cérebro, né, o FDA assume que vale a pena liberar para a gente tentar... Porque você já sabe o caminho se não fizer nada, né? Exato. As pessoas são uma coisa importante, né? A gente precisa... Tem várias... E esses anticorpos, eles têm vários efeitos adversos, né? Isso é uma coisa que a gente pode comentar, né? Mas vamos pensar, se a gente parar para pensar na doença de Alzheimer, como a gente pensa em câncer, que é uma doença fatal sem cura, pensa como funcionam os tratamentos para o câncer. Claro. Eles têm efeitos adversos iminentes, né? Então não tem muito como fugir. Claro. São doenças graves e fatais, né? Bom, então ele foi aprovado lá porque removia a placa de beta-amiloide. Agora tem esses 2 novos, lecanemab e donanemab, que foram aprovados também. Nos Estados Unidos. Reino Unido aprovou também e acho que há umas 2 semanas atrás a União Europeia aprovou o lecanemab. Então a gente está começando a ver esses anticorpos serem aprovados em vários lugares do mundo, né? O que eles fazem? Removem placas de beta-amiloide, que é o que a gente acha que é o causador da doença, né? Que a comunidade acha muito baseada no Alzheimer familiar. No Alzheimer familiar, quem causa a doença são genes que são associados com a proteína beta-amiloide, né? Então, são o APP, PS1 e PS2. São genes associados com o metabolismo da proteína de beta-amiloide, né? Proteína precursora de beta-amiloide. Então, muito baseado nisso, a gente acredita que na esporádica seja parecido. Então, vamos remover essas placas, vamos parar a progressão da doença. Mas aí tem uma coisa importante, né? Esses fármacos, eles foram testados em indivíduos que já estão na fase clínica da doença. Eles já têm sintomas, né? O que a comunidade hipotetiza? Que se a gente conseguir intervir antes dos sintomas, pode ser que a gente tenha um efeito de impedir a progressão da doença. Esse é o que a comunidade acha atualmente. Legal? Então a gente tem esses anticorpos para amiloide, 3 aprovados. O aducanumab saiu agora, foi tirado do mercado, 2 aprovados, né? E a gente acha que se intervir no início, pode ser que funcione. Para saber se funciona ou não, mais estudo clínico. Então, apesar de ser aprovado, a gente vai precisar de mais estudo clínico para ter certeza que vai conseguir impedir a progressão da cascata da doença, né? Cascata seria o quê? Amiloide, tal, neurodegeneração, declínio cognitivo. Uma cascatinha que dura, baseado nos estudos atuais na literatura, 20 anos. Ou seja, o cara vai ser positivo para amiloide 20 anos antes dos sintomas. Mas nem todo mundo que é positivo para amiloide vai desenvolver a patologia. Lembra que a gente comentou, é multifatorial. Você tem que ter um ambiente externo também atuando para aquilo progredir para a fase clínica da doença. Aí, no caso, nessa hipótese, aí o pessoal vai pegar esses positivos e vai... E vai começar a testar. Vai começar a testar o fármaco nesses, né, o medicamento nessas populações agora, né? Em pessoas que são positivas, mas não têm declínio. Tem alguns estudos já acontecendo, né? A gente não tem dados suficientes para saber se vai funcionar ou não. E assim, não tem nenhum marcador sintomático desse início, 20 anos atrás, antes do declínio cognitivo? Na época que eu estava na academia, falavam em perda de olfato, mas é difícil saber, né? Antes tem uma fase assintomática muito grande. Tanto que se você pega os critérios novos da doença, saíram 2 em 24 agora.
né? Um critério da Alzheimer's Association, da Associação Americana de Alzheimer, e o critério do International Working Group, que é um critério mais global, assim, liderado pela Europa, mas mais global. Essa é a primeira vez que tem autores do Sul global nesse critério, né? E eles propõem uma fase... O americano propõe claramente o que a gente chama de Alzheimer pré-clínico. Né? Se o indivíduo é positivo para marcadores da doença de Alzheimer, ele está na fase pré-clínica da doença de Alzheimer. Né? Na medicina, isso não é novidade. Se você pensar, né, a gente tem pré-diabetes, pré-hipertensão, né? A gente vai ter um pré-doença de Alzheimer. Isso que a Associação Americana tem proposto, né? O International Working Group, ele propõe que o cara positivo, ele é um indivíduo em risco. Né? Porque ele acha que o termo doença de Alzheimer é um termo que ainda tem muito estigma. E a gente falar para alguém que não tem sintoma, você tem a doença de Alzheimer biológica. Né? Como é que essa pessoa vai receber essa informação? Né? Então, essa é uma mudança que vem vindo aí em relação a uma fase biológica, pré-clínica ou o indivíduo em risco. Né? Então, é assim que o pessoal está tratando. Né? E essa fase dura 20 anos. Né? Então, essa fase que todo mundo acha que é a fase que a gente precisa aprender a intervir. Tá? E tem um dogma muito importante aqui, que é a ideia de que alguns indivíduos são positivos para amiloide e não desenvolvem a doença. Tá? Isso é uma ideia que é corroborada por diversos estudos, tá? Mas tem um estudo muito bacana na Nature Medicine do Rick Ozempelli, que é da Holanda, de Amsterdã, tá? Que ele mostra o seguinte, ó, se o indivíduo for positivo para amiloide e tal, os dois por exames de imagem, né? Feito um exame de PET scan para amiloide e para tal. 6 anos depois, ele vai desenvolver o primeiro sintoma clínico. Olha só. Então, esse é um estudo que dá um valor preditivo, um valor prognóstico para esses marcadores. Ajudando nessa intervenção precoce. Ajudando nessa intervenção. Né? Seguindo na linha, a gente está falando aqui então de vamos tratar o neurônio, parece que não funcionou muito bem, né? Baseado nesses anticolinesterais, na memantina. Né? Vamos tentar tirar a placa. Parece que a gente tira a placa, mas a questão clínica não parece tão boa, e a gente chega na neuroinflamação, como a gente estava comentando. Né? E aí tem um estudo muito bacana, que eu sou um dos coautores, ele é liderado por 2 brasileiros. Né? A Bruna Bellaver, que é professora adjunta da Universidade de Pittsburgh, e o Tariq Pascoal, que é professor associado à Universidade de Pittsburgh. Né? Uma farmacêutica e um neurologista, né? Na Nature Medicine também. Né? Que eles mostram uma coisa sensacional, né? De maneira bem simplificada. Se o indivíduo tem muita amiloide no cérebro, tá? E o astrócito está reativo, avaliado por um biomarcador, uma proteína que vaza do astrócito, tá? Esse indivíduo vai ter tal aumentada. Se o indivíduo não está com o astrócito reativo, ele pode ter muita amiloide, ele não vai ter tal aumentado. Mas você diz tal aumentado no sangue? No sangue. Olha só, tornando fácil marcar, né? Então olha só, e o marcador de astrócito reativo também é no sangue. Que legal. Só para o pessoal de casa entender, é um avanço enorme você conseguir marcar no sangue uma coisa que está acontecendo no cérebro. Isso permite com que a pessoa no futuro, quem sabe, vá ao postinho. Sem sombra Coisa de dúvida. que hoje não tem como. Não tem como ter uma ressonância magnética funcional de $20 milhões num postinho. A gente tem um estudo atualmente, tá? Junto com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e com o Ministério da Saúde, para validar esses marcadores sanguíneos da população brasileira. A gente vai fazer um grande estudo agora com 3.000 pessoas para entender se esses marcadores funcionam ou não. Né? Mas esse estudo da Bruna Bellaver e do Tariq Pascoal, que são os 2 brasileiros, ele mostra que parece que para a doença passar do amiloide para o tal, o astrócito tem que estar reativo. Olha só. Ou seja, se o cérebro não está inflamado, de maneira simplificando, né, não tem a continuação da doença. Talvez mostrando um efeito causal ali. Um mecanismo causal. Sim, mas a gente está falando de biomarcador, né? Pelo menos na via do biomarcador. Sim, na via, exato, na via. Isso. E isso é muito interessante, né? Aí a pergunta que sempre me fazem é essa pergunta. Pô, por que a gente não usa anti-inflamatório, então? É a próxima pergunta que eu ia falar. Por que a gente não usa anti-inflamatório, então, para proteger o cérebro da doença de Alzheimer? Isso já foi testado. Né? A gente tem um estudo de alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, do John Breitner, chama ADAPT. Né? O ADAPT testou anti-inflamatórios e viu que não impede a progressão da doença. Né? E a ideia aqui é muito simples. Né? Enquanto a gente tem o agente etiológico no cérebro,
a gente não consegue resolver a inflamação. Então, tratar a inflamação é uma coisa, resolver é outra. Seria tipo, o cara tá com a faca cravada no braço tomando anti-inflamatório. Não tem, exatamente. Como, vai continuar dando... Exatamente. Esse é bem o conceito, né? Então, agora se tem essa ideia de quem sabe se a gente remova as placas... juntando os dois com... Exatamente. Olha só. Quem Olha como a ciência é construída com tijolinhos e tijolinhos, né, cara? Quem sabe Talvez a gente usando aquele anticorpo, remove a placa, consegue entrar com... Olha só. E aí a gente tem estudos interessantes saindo, né? Com esses fármacos que agem em GLP-1. Né, com a semaglutida, por exemplo. Né? A semaglutida tem um monte de estudo aparecendo. A semaglutida parece ter um efeito pan-inflamatório no cérebro. Né? Ela reduz a inflamação de modo geral no cérebro. Né? Então, a gente vê pela frente aí uma combinação de... Vamos ter como alvo as placas de amiloide e tal, mas também vamos pensar em fazer esse cérebro voltar à homeostasia e reduzir a inflamação dele. Você acha que o futuro do... Não, bem hipoteticamente falando, seria um tratamento como se fosse um coquetel, tipo HIV, assim? Sem sombra de dúvidas. Olha só. Eu acho que a gente vai chegar num momento que a gente vai entender que a gente precisa de... A gente tem várias coisas acontecendo no cérebro que só remover placa não vai funcionar. A gente vai ter que ser uma coisa combinada. Né? A gente tem algumas startups, indústrias farmacêuticas já investindo em ativadores de astrócito, por exemplo. Vamos fazer esse astrócito aqui voltar a ser um astrócito super funcional, ver se ele consegue resolver o problema do cérebro. E assim, partindo dessa ideia de que o astrócito estaria hipofuncional e que o neurônio, teoricamente, não havia morrido, seria reversível os sintomas? Esse seria o grande breakthrough. Né? Se o neurônio não morreu, tá ali vivo, dormente, né? E o astrócito pode resolver esse problema, pode ser que a gente consiga recuperar. Né? Olha só, bicho. Vamos lá. Em fases iniciais. Né? A gente sabe que na fase mais final da doença, a gente tem aí morte, sei lá, de 25% dos neurônios, né? Então, aí na clínica é aquela pessoa que não lembra mais dos filhos. Aí a fase final da doença morre um monte de neurônio, né? Mas na fase inicial, essa morte é muito reduzida, né? E como eu te comentei, no envelhecimento saudável, o cérebro vai parando de funcionar, o número de neurônios é o mesmo. Né? Então pode ser que o astrócito realmente seja um caminho pra gente tentar recuperar memórias. É a aposta do seu grupo hoje. É o que a gente... principal, se você perguntar o que seu grupo faz, é isso que o meu grupo faz. Né? Meu grupo hipotetiza que um dos maiores problemas para as doenças neurodegenerativas é essa disfunção do astrócito. A gente acha que o astrócito é um fator central para a vulnerabilidade do cérebro a doenças neurodegenerativas. Que legal. Tá? A gente acha que se a gente conseguir resolver ele, a gente vai ajudar muito em termos de clínica de sintoma. Né? Só para a galera ter uma noção em casa, se a gente colocasse todos os grupos de pesquisa em Alzheimer no mundo dentro de um gráfico de pizza, e não são poucos grupos de pesquisa em Alzheimer na neurociência, se fosse um gráfico de pizza de pesquisas, de áreas de pesquisa em neurociência, acho que o Alzheimer ocuparia um grande pedaço. Né? Um grande pedaço. Mas desse grande pedaço, se a gente fizer um gráfico de pizza desse grande pedaço, obviamente não sei se tem esse número, mas mais ou menos pela sua análise superficial de cima, assim, qual é a porcentagem dos grupos de pesquisa que olham para neurônio e qual é a porcentagem dos grupos que olham para astrócito como você ou para glia como você? Essa é pergunta bem interessante. Na verdade, se você começa a avaliar a literatura atualmente, eles sempre estão combinados. Tá difícil você ver um estudo que não comenta, pelo menos, isso aqui pode ter um impacto da glia. Não dá para fugir mais. Não dá. Claro que tem grupos que estudam mais astrócitos, mas né? se fosse pegar quem estuda mais, assim, mas se fosse o mote principal do laboratório. Essa pergunta é bem difícil, acho que eu não sei te responder. Eu diria o quê? Uns 15, 20%? Não sei. É difícil. Mas não é mais que a metade. Não. A área é neurocêntrica ainda. Ainda é muito neurônio. Muito neurocêntrica. Se você pegar... A área é muito neurocêntrica e muito focada na patologia, que é amiloide tal. Então você fala de neurônio, tanto que o critério, né, de diagnóstico é ATN, amiloide tal e neurodegeneração. O conceito atual é... Exatamente. Só que se você fizer botar no Google lá, qual é o conceito de neurodegeneração? Né? Botar em inglês Neurodegeneration Concept, para ver a resposta que vai te dar, né? Esse conceito ele tem sofrido várias modificações. Né? Se eu te pergunto, todo mundo que
estudam, que é neurocientista, vai dizer, neurodegeneração é morte de neurônio. Se você for ver o conceito da Nature, ele já está muito mais refinado, né? Neurodegeneração se refere à atrofia do cérebro associada com a disfunção dos neurônios. Não precisa estar morto. Que está associado com a doença de Alzheimer e doença de Parkinson, por exemplo. Né? Então você vê que o conceito está sendo refinado. Né? Não é simplesmente, neurodegeneração é morte progressiva dos neurônios, como a gente aprendeu lá há 15 anos atrás. Né? Atualmente o conceito é muito mais refinado. É atrofia cerebral e disfunção dos neurônios. Mas ainda não tem astrócito. Não. O conceito de neurodegeneração. Ainda não. Mas se você vai avaliar a patofisiologia da doença, você vê que ele já faz parte, né? Tanto que no critério de diagnóstico novo da Associação Americana de 2024 agora, né? Você vai ter ATN, já tem um I lá. Que é inflammation, de inflamação, e é um marcador astrocitário já, que é o GFAP. Legal. O GFAP é uma proteína GFAP, que vaza do astrócito lá para o sangue, né, e para o líquor, né, e a gente já está com proposta de marcador de inflamação, né. Para o pessoal entender, esse critério ele dicotomiza, né. Por exemplo, o A, o T e o N, o indivíduo é amiloide positivo ou negativo, T positivo ou T negativo, N positivo ou N negativo. O cara tem que ter todos. Para ter Alzheimer, no critério novo, o Alzheimer preclínico só A mais chega. Então essa é uma discussão muito nevrálgica. E assim, pessoal, só para você que não entende, é necessária essa discussão. Porque na hora que você vai desenhar estudo, você tem que separar os grupos e tem que ter as fronteiras. Só TA+, já é Alzheimer preclínico para a Associação Americana de Alzheimer. Só TA+, é um indivíduo em risco de Alzheimer para o International Working Group, que é basicamente europeu. Olha só. Então é uma discussão, é a turma tentando chegar num consenso, né? A turma europeia, ela sugere que o Alzheimer pré-clínico, se for chamado assim, seja um indivíduo que seja A+, T+, e T2+, que é um pouquinho mais complicado, né? Que é o exame de imagem para VT, para ver tal. Né? Se o cara for A+, T2, é Alzheimer pré-clínico, porque a gente tem aquele estudo mostrando que 6 anos depois de ser A+, T2, você vai desenvolver o primeiro sintoma. Perfeito. Isso eles chamam de pré-clínico. Só ser A+, para comunidade europeia não parece ser suficiente, para a americana foi proposto. É um super debate, né? Muito atual, muita discussão. A gente tem um artigo do grupo que foi publicado há uns 3, 4 meses atrás pelo Andrei Biger. O Andrei Biger é um... Isso é uma coisa muito legal de falar também. O Andrei Biger é um aluno de MD-PhD. O que é um aluno de MD-PhD? É um aluno que faz doutorado durante a graduação. Então é um programa que acabou de voltar agora, né? Acabou de ser retomado aqui no Brasil. Então ele é aluno de medicina e faz doutorado junto à faculdade de medicina. Legal. Né? Estados Unidos é comum isso, né? Existe também. Agora no Brasil voltou o programa, foi um programa que sumiu por alguns anos, agora acabou de sair saiu um novo programa desenhado, os editais devem estar saindo nos próximos meses aí. E o Andrei Biger, ele fez o seguinte, o Andrei Biger é um cara muito interessante, você vê, né? Ele é formado em engenharia de produção. Ele resolveu fazer medicina depois. Então o cara tem a visão de engenharia de produção. Né? E ele chegou no meu laboratório lá, essas histórias são muito legais. Porque ele foi meu aluno de medicina primeiro semestre, medicina da URGS. Né? E eu dei uma aula para ele lá e comentei e tal. E na época meu laboratório é muito grande, né? Eu tenho, 40 alunos. Puta merda, meu Deus. Muito grande, cara. Então é um desafio quase que diário. Né? Mas obviamente eu tenho alguns líderes de grupos que são muito treinados e muito, né? Eles são basicamente os orientadores, na verdade, né? E o Andrei Biger, o laboratório estava muito grande, crescendo muito, e eu falei para ele, pessoal, vocês podem visitar o laboratório, mas eu não tô recebendo nenhum aluno agora, porque o laboratório está começando a ficar muito grande e eu tava recém entrando, né? Começando a virar orientador. E ele marcou uma reunião porque ele falou, quem quiser, eu ajudo e encaminho vocês para alguns orientadores. E ele marcou uma reunião dessas, né? Daí ele chegou lá, professor, tudo bem? E eu falei, quer trabalhar com o quê, cara? Como é que eu posso te ajudar? Não, eu vim aqui porque eu quero trabalhar contigo. Aí eu falei, Aí me matou, né? E qual que é essa ideia? O que você quer fazer? Daí ele me falou o seguinte, professor, eu quero pegar esses critérios da doença de Alzheimer que existem e quero aplicar eles nos mesmos indivíduos, para ver se eles mudam de classificação. Olha só. Olha que ideia genial, né, cara? E daí, na época, tinha 4 critérios vigentes, né? Esse é um artigo do Andrei Biger, primeiro autor, publicado na Neurology.
que é a revista americana de neurologia, a melhor revista de neurologia do mundo, né? O cara é primeiro autor, Made in Brazil, né? Mas... E o cara levou lá e pegou os 4 critérios, desenvolveu um algoritmo, né? E jogou tudo lá dentro e começou a classificar os indivíduos conforme cada um dos critérios, né? Ele classificou mais de 1.000 indivíduos, os mesmos indivíduos, tá? Sabe qual é a discordância? 42%. Olha só, cara. Caramba. Esses 4 critérios que existem, às vezes o cara tem Alzheimer, às vezes ele não tem. Mas eu vou te falar, na saúde mental daria algo próximo a isso. A gente comentou. A gente comentou. Eu não lembro de estudo que fez isso. Pegou o critério do DSM, jogou lá, pegou um critério de outra. Eu arrisco dizer que tem. Eu sei que tem muito estudo mostrando uma sobreposição gigantesca. É raro você encontrar um paciente com um diagnóstico só. Imagina. Isso indica que as fronteiras não estão bem delimitadas. Você sabe que a saúde mental, além dela, é mais complexa porque a etiologia é uma coisa... Não tem biomarcador nenhum. A gente não nem sabe, cerebral. né? Não tem nem imagem. Não tem. É clínico, tudo clínico. E aí tem várias vieses. O grande breakthrough da saúde mental vai ser quando a gente tiver biomarcador. E tem boas iniciativas. A Ardoc, tem umas iniciativas fodidas. São muito legais. A hora que tiver um biomarcador... Agora com o UK Biobank, não sei se você está acompanhando essa revolução, né? Eu acho que vai vir muita coisa nova dali. Né? O cara tem o clínico, vamos procurar o que tá exatamente. alterado. E com IA rodando, fazendo análise por trás. Cara, são muitos pacientes, cara. Não sei quantos 1.000 pacientes. São avaliações longitudinais, vem muita coisa interessante aí, Deixa eu te perguntar, professor. Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira. Tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá, se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos e basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. Por que a galera estuda tanto Alzheimer e tá tão preocupado com isso? Porque qual que é com essas novas ideias e neurodegeneração ou atrofia cerebral natural? Aí você comentou que 98% dos casos de Alzheimer não são os casos genéticos, hereditários, né? São os casos esporádicos. Nesses 98%, dado o volume deles, né, dentro dos 100%, esses 98%, o que a gente sabe hoje que é fator de risco, principalmente no sul global, assim, sem Dinamarca, os países que não tem nada a ver com o nosso aqui. O que a gente sabe do sul global de fator de risco para Alzheimer? Essa pergunta também é excelente. Por que a gente estuda tanto Alzheimer? Né? Por que tem se tornado uma coisa assim, prioritária para a Organização Mundial de Saúde e para o mundo de modo geral? O Congresso de Neurociência Mundial é Alzheimer para todo lado. Né? Eu acho que a maneira mais fácil de falar sobre isso é pensar um pouquinho em... Como é que você sabe que você é Wesley? Como é que você sabe? Por causa das minhas memórias. Como é que você sabe quem é a sua mãe? Como é que você sabe quem são as pessoas que você ama? Por causa das minhas memórias. Imagina você ter uma doença que rouba suas memórias. Imagina, cara, sem a memória, a gente simplesmente não é. Né? Você imagina, eu entro aqui no estúdio, como eu já gravei aqui, primeira vez que eu entrei aqui, encontrei o Cid, eu falei, cara, eu tenho uma memória boa daquele dia. Tenho uma memória boa da sua defesa de doutorado. Você imagina no fim da vida, cara, você perder tudo isso, cara. Cara, não que você tá descansando. Não é justo, cara. Não é justo. Eu desde que eu tenho um filhinho de 2 anos agora, o Benjamin, né? Cara, todas as memórias que eu construí com o Benjamin, a primeira vez que ele pegou no meu dedinho, cara. Primeira vez que ele me chamou de Matata, não me chama de papai, me chama de Matata. Primeira vez que ele me chamou de Matata, cara, como é que eu vou perder isso, cara? Você já pensou? Né? Eu vejo como missão da minha vida, cara, né? Trabalhar pra gente não perder essas memórias, cara. Então eu acho que a gente estuda tanto Alzheimer, cara, porque ninguém quer perder suas memórias, cara. Né? E obviamente porque é muito prevalente,
né? A ideia é que 1 em cada 3 com mais de 85 anos tem uma fase clínica da doença, cara. 1 em cada 3, cara. Acima de 85. Acima de 65, 1 em cada 9. Mas é bastante 1 em cada 9. É muito, cara. É muito prevalente, cara. E agora... Vê você em casa aí, se você conhece 10 pessoas, elas acima de 65 vão... Uma delas vai ter. Você imagina, a gente tá entre 4 no estúdio. Exatamente. Aqui. Se nós chegarmos aos 85... Exatamente. Né? Então, assim, tratar de uma doença que rouba as memórias tem que ser prioridade, cara. Você sabe que eu tenho uma coisa que sempre que eu sempre guardei, né? Eu fui convidado para dar uma palestra lá no Instituto do Cérebro para a comunidade, né? Falar um pouquinho sobre envelhecimento saudável. E a ideia era a gente contar um pouco o que é importante para envelhecer de maneira saudável e a gente ficou, eu e um colega, um neurologista, o Lucas Schilling, a gente ficou lá falando de envelhecimento saudável e abriu para perguntas, né? Pergunta para a comunidade em geral, né? Sempre é muito legal, porque são perguntas muito interessantes de responder, né? E uma das perguntas veio um senhor que eu nunca vou me esquecer do nome dele, Matias. O Matias me perguntou, olha, eu já envelheci, né? Eu queria saber o que vocês me dizem, como é que é uma morte saudável? Puta pergunta. Essa aí é mais difícil que qualquer banca de doutorado, né, cara? E aí, cara, a gente olhou pra pergunta e falou a profundidade da pergunta, né? Como é que a gente responde uma pergunta dessa, né? E aí eu me lembro que eu falei, Matias, eu vou te dar o meu ponto de vista, né? Uma morte saudável é no último dia da sua vida, você tá do lado das pessoas que você ama e você saber quem são elas. Então a memória tá no centro de tudo. Né? Você poder estar do ladinho delas nos últimos dias, provavelmente a morte que a gente quer, né? Tá próximo de quem a gente ama nos nossos últimos minutos, segundos aqui na Terra, né, cara? Então eu acho que essa foi uma pergunta que eu nunca vou me esquecer, né? Porque nunca tinha recebido, né? E a memória tá no centro de tudo. Então eu acho que é por isso que a gente estuda tanto Alzheimer. Né? Se o cérebro para de funcionar, se a gente perde as memórias, a gente deixa de ser quem a gente é. Então para mim, além da prevalência, é a importância do cérebro em termos de memória. Perfeito. A gente só sabe quem a gente é por causa das memórias. E quem conviveu com uma pessoa com Alzheimer avançado sabe que é triste demais, né, cara? Exato, é muito triste. E em termos de fator de risco aqui para o sul global? Deixa eu te responder isso aqui, porque isso aqui eu acho que é importante. Eu quero te dar exatamente os fatores de risco, porque é legal, tá? A gente tem um artigo... Agora a versão do Brasil está sendo desenvolvida, mas a gente tem um artigo da Lancet, da comissão da Lancet, que fala de prevenção e fatores de risco para demência, tá? Para quem quer entender o que é demência, essa é uma coisa sutil, tá? A doença de Alzheimer é a causa da demência. Então, o indivíduo tem a doença de Alzheimer, na fase final da doença ele vai ter demência. Então, demência é um quadro de uma combinação de sintomas cognitivos e funcionais que caracteriza, né, uma síndrome demencial. Tá? E aí a Lancet junta alguns autores, né, e avalia o que pode ser prevenido em termos de fator de risco. Tá? São os fatores de risco modificáveis, que eles chamam. Tá? E eles dividem isso em fases da vida. Tá? Então, no início da vida, o fator de risco modificável mais importante é educação. Ou seja, quem tem mais educação vai ter ter menos uma menor chance de desenvolver. Exato. A gente tem um estudo agora, a gente comentou outra vez que eu vim aqui, que estava em revisão na época, né? Então, foi aceito na Lancet Global Health, legal, que é a revista de saúde global da Lancet, e deve estar sendo publicado aí no final do mês ou início de dezembro. Né? Mostrando que o principal fator de risco... Provavelmente quando sair esse episódio vai ter publicado. Provavelmente, O principal fator de risco para declínio cognitivo no Brasil é a educação. Né? Para o pessoal entender esse estudo, a gente pegou vários fatores de risco sociodemográficos e jogou dentro de um algoritmo de inteligência artificial e perguntou o que é mais importante para o declínio cognitivo aqui. No Brasil, deu educação. Vocês pegaram vários dados e colocaram de pessoas com diagnóstico, a idade... De vários países na América Latina, tá? 45 mil pessoas. Né? Jogamos lá e legal, o principal é a educação. Se a gente faz esse modelo no norte global, o hit número 1 sempre é idade e sexo. Olha só. Quanto mais velho, mais chance. Porque provavelmente eles resolveram o problema da educação. 100%. Aí 100%. Sobra os outros. Você sabe que a gente... Aí entra uma coisa mais legal, né? Porque a gente tem aqui
que é no início da vida, né? E é o que propõe a comissão da Lancet, né? Educação no início da vida é protetor. A gente não sabe se a gente começar a intervir com a educação em alguém mais velho também funcione. Não tenho nem ideia, né? E essa é uma das perguntas que a gente quer responder. O que você chutaria? Não sei. Não sei se o cérebro ainda consegue fazer as conexões e criar o que a gente chama de reserva cognitiva, né? Quando a gente sendo mais velho, né? Mas esse é um dos estudos que a gente quer fazer junto com o MEC, com o Ministério da Educação, né? A gente tem conversado com um dos secretários adjuntos do MEC, que é o Gregório Grisa, que é o Gregório Grisa é um cara que... Olha como o mundo é pequeno, cara. Uma vez eu fui, não sei se o Gregório tá assistindo isso, uma vez eu fui num evento numa cidade chamada... Puta merda, bicho. Era numa fronteira do Rio Grande do Sul, lá no fim do mundo, lá numa... Uruguaiana? Não. Tem uma ponte que no outro lado tem uns shopping que a galera compra as coisas. Chuí? Não. Livramento, Santana não. Livramento. Não. Vai. Agora não sei o que tem mais. Jaguarão. Jaguarão. Fui lá. Olha isso, bicho. Eu tava lá em Jaguarão apresentando um trabalho de... Tipo, a iniciação científica que eu fiz numa loja lá no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, eu fiz uma iniciação científica numa loja de chocolate e café com os trabalhadores da loja, eram umas 12 pessoas, sobre estresse ocupacional. Aí eu levei esse trabalho para apresentar lá e eu sempre fui muito interessado sobre educação. E tinha não sei se era um grupo de trabalho, uma hot seat, uma mesa lá, falando sobre educação. E tinha um cara nessa mesa que tava... Ele, na época, ele fazia doutorado na URGS, salvo engano. Na URGS. Na época, e ele destruindo tudo. Tipo, não era um debate, mas o jeito que ele falava, o jeito que ele argumentava, o jeito que ele trazia o assunto, dava pra ver que era um cara que sabia muito, não só no aspecto teórico, mas como funciona a máquina, né? A máquina pública. Aham. Era o Gregório Grisa, cara. Depois eu acompanhei vários textos dele do Nexo. Pô, inclusive, Gregório, você tá mega convidado pra vir aqui, cara. Puta, é um baita papo. O Gregório, ele teve no laboratório uma semana atrás, né? E participou muito pequeno, né, cara? Participou de um debate com a gente. E a percepção que eu tenho do Gregório é a percepção daquele cientista de ponta na área dele, sabe? Ele sabe os dados, cara. Né? Se você vai falar de Alzheimer comigo aqui para política pública, eu vou te dar dados. Eu vou saber o artigo publicado. O Gregório, ele tem isso para a área de educação. É impressionante. Né? Aí vocês vão fazer uma... E a gente conversou na semana passada, muito baseado nesse estudo da Lancet de saúde global, né? E uma das perguntas que a gente quer responder é essa. Será que se a gente intervir com a educação num indivíduo um pouquinho mais velho, que não teve acesso no início da vida, a gente consegue recuperar? Essa é uma intervenção que eu acho que vale a pena testar. É porque você imagina, se o cara lá no EJA, né, alguém mais velho, consiga receber educação e ficar protegido, a gente tem como intervir mais tarde. Vai ter política pública, dá pra fazer. Exato. Mas, obviamente, a melhor política pública para evitar declínio cognitivo é investir na educação dessa moçadinha jovem. Claro. Criança tem que estar na escola, cara. Claro. Não tem, é que assim, idade... Quais são os primeiros Estados Unidos? Idade e sexo, sempre. Quanto mais velho e sexo feminino, tem mais chance de... Só que, cara, esses dois fatores a gente não tem como resolver. Não tem ainda. Em termos de política pública. A educação dá, cara. Dá. Como é que a gente deixa a população vulnerável a uma doença tão... Dá. É o cérebro vulnerável. Cérebro vulnerável tanto para doença neurodegenerativa, tanto para saúde mental. A gente sabe que a educação está no centro do cérebro saudável, né? Mas, bom, vamos voltar para os fatores de risco, né? Pô, mas eu acho que o Gregório ia ser uma... Depois você me passa o contato da assessoria dele lá que eu vou chamar. É um excelente convidado para falar, porque o Gregório tem Ia ser bacana. Realmente é muito legal ouvir ele falar. Então, educação. Se a gente vem para o meio da vida, né? Isso eu estou falando dos fatores de risco modificados propostos pela comissão da Lancet agora em 2024. Né? Meio da vida, né? Perda de audição. Olha só. Então, precisa tratar a perda de audição. A pessoa não pode ficar sem ouvir Será direito. que é por conta da falta do estímulo? Eu acredito que sim. O neurônio atrofia. LDL alto, depressão, concussão, ou seja, trauma crânioencefálico, inatividade física, diabetes, fumar, hipertensão, obesidade e álcool de maneira excessiva. Isso tudo no meio da vida. Então você pensa, cara, esses são fatores de risco modificáveis. Se você consegue identificar antes dos sintomas, a maioria desses fatores aqui conseguem ser implementados como política pública. Exato. Né? Grande parte deles são evitáveis, né? Cara, o SUS trata
diabetes e hipertensão. LDL também. LDL também, claro. Então, se você tem três né, comorbidades que são tratáveis por fármacos disponíveis no SUS. Você imagina? Então, a ideia aqui é que, cara, a gente tá chegando num momento que dá para tentar evitar. A inatividade física, que aí, consequentemente, obesidade e tal, com política pública de academia pública, um monte de coisa, né? Exato. Que pro Estado isso é muito pouco. Exato. E na fase final da vida, né, idoso, esse aqui saiu um artigo espetacular agora. Isolamento social. Olha só, cara. Tá? Isolamento social. Eu fui um dos... agora tem essas novidades, né? As revistas, elas pedem, principalmente as do grupo do Nature, eu sei que estão fazendo agora. Elas pedem se você aceita colocar seu nome se você revisou o artigo. Aí lá embaixo tá revisado por... PNS fazia isso, né? Eles também fazem. Aí você diz sim ou não, né? E agora eu acabei de revisar um da Nature Mental Health, que acabou de ser publicado, com 600 mil pessoas. Caramba. Mostrando que o isolamento social aumenta em, sei lá, cara, 30% Olha o risco de demência, né? Eu fui um dos revisores do estudo, né? E o isolamento social é uma coisa muito importante pro idoso, cara. É uma coisa muito comum o idoso ficar isolado, sem ter acesso a outras pessoas, né? E são duas coisas importantes, né? O isolamento social é uma, e a outra é o se sentir sozinho. Às vezes a pessoa tá rodeada de pessoas e se sente sozinha, né? Aí não adianta também. Então os dois são fatores de risco, né? Poluição do ar no final da vida e perda de visão. Olha só. Se a gente soma todo mundo, 45% dos casos são potencialmente modificáveis. Aí eu fico imaginando o impacto disso para a saúde pública, né, cara? Sim, gigante. Porque o governo, o Estado, quando vai fazer intervenções públicas assim, em políticas públicas, olhando esses fatores de risco, e pode ser que ele enxergue um custo, só que considerando que você reduz a chance do cara desenvolver lá na frente, você tá, na verdade, investindo num puta custo que você vai ter lá na frente. Muito. Né? Você tá investindo muito. Porque o cara com Alzheimer fica... Mas essa questão do investimento para pesquisa é uma coisa muito interessante, tá? Um exemplo que eu dou, que é bastante interessante, tá? A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul resolveu doar um equipamento pra gente. Um equipamento de 1,5 milhão. Tá? Um equipamento que consegue fazer exame de sangue pro cérebro. Tá? Para vocês terem uma ideia, a sensibilidade desse equipamento está no atomolar. O que eu quero dizer com isso? Tá? A gente consegue identificar um cubo de açúcar dentro de uma piscina olímpica. Caramba. Tá? Como diz uma colega minha, Débora Souza, ela sempre fala. Explica assim, né, a sensibilidade do equipamento. Então, assim, a gente tem esse equipamento lá no sul, ele chegou, está instalado, está funcionando. Tá? Eu posso dizer com tranquilidade que a gente já recebeu de financiamento 10 vezes o valor investido para trazer o equipamento para o Rio Grande do Sul. A gente, cara, 10 vezes de financiamento a gente recebeu em troca só por ter o equipamento lá. Então, investir em ciência e tecnologia de ponta é investir. É investimento. O retorno volta, né? É óbvio que volta. Isso é uma coisa que é difícil de, às vezes, a gente explicar para a sociedade em geral. Pô, tantos milhões para ciência, para comprar um equipamento, isso traz muito retorno. Faz você ficar competitivo para receber financiamento internacional e nacional. Sabe qual que é a minha maior frustração com a nossa nação em termos de ciência e tecnologia? É o seguinte. Semana retrasada eu entrevistei aqui, não foi ao ar ainda, agora já tá no ar quando saiu o seu episódio, um cara chamado Lucelmo Lacerda. Ele é um cara que manja muito sobre... Ele é doutor em educação, mas ele manja muito na área do autismo, vai para Brasília... Ele tá em prol de política pública para a área e tal. E ele é um cara que manja muito, consequentemente, de educação, né? Educação mesmo. Aí a gente tava falando lá sobre um amigo dele que mora na Califórnia e faz, acho que professor, eu não lembro exatamente o que, na Universidade de San Diego, que é muito forte, é neuro lá, né? Ele agora fez uma parceria com a SpaceX e eles vão lançar uns mini cérebros pro espaço para tentar ver algum tipo de tratamento lá e tal. Esse cara... Né? E outros caras, esse cara eu tô usando ele como um caricato do cara clássico que tá em Pittsburgh, que tu comentou. O problema, professor, é o seguinte: muitos desses caras, eles fazem, e não é o problema, não é eles o problema, tá? O problema é o sistema. Muitos desses caras, eles fazem um ensino fundamental público, um ensino médio público, eles vão com a federal, fazem graduação pública, paga com o dinheiro do contribuinte brasileiro,
faz mestrado e doutorado na universidade pública, comendo no restaurante universitário, usando transporte público, ganhando bolsa, paga com investimento do Brasil. Você que tá em casa aí, ó, me assistindo, você paga esses caras fazerem tudo isso. A gente treina eles no fundamental, no médio, na graduação, no mestrado, no doutorado. Aí, como o Brasil não investe em ciência, aonde que esses caras bons vão? Pra fora. Aí esse cara vai lá pra... E não é culpa dele, tá? Eu não tô fazendo juízo de valor do cara. Ele tem que ir mesmo. Tem que vazar daqui e fazer a coisa avançar, a humanidade avançar lá fora. Aí esse cara vai lá pra fora e cria, não tô dizendo que foi esse o caso, mas usando como exemplo, uma patente tipo do Ozempic, que muda o PIB da Dinamarca. Aonde que vai ficar essa propriedade intelectual, cara? Lá fora. O Brasil é um grande RH de cientista pro mundo. A gente é tipo para futebol. A gente investe nos caras de base e aqueles poucos que despontam, o mundo olha e fala, vou pegar esse aqui para mim, vou pegar esse outro para mim porque eles são bons. E os Estados Unidos é muito malandro, tá certo eles. Não tô fazendo juízo de valor com cientistas, não se sintam atacados. Na verdade, o sistema que é burro mesmo. Os caras, e eles fazem isso com todo mundo. Me diz um CEO de uma grande Big Tech nos Estados Unidos que é americano. Não tem, cara. São muito poucos. Os caras são indianos, são canadenses. Me diz atores, Arnold Schwarzenegger, da Áustria, grandes atores dos Estados Unidos de Hollywood são de fora. Porque eles olham os caras emergindo, as respectivas nações fazem a seleção natural ali, os caras que são bons apontam e eles vão lá e pinçam, produzem tecnologia e ciência lá dentro e, portanto, a patente ou a propriedade intelectual vai ser dos caras lá. Então, o Brasil tem um problema muito grande, cara. A gente perde talento muita frequência para os Estados Unidos ou para a Europa, para outros países. Esses caras vão para esses lugares, desenvolvem a tecnologia lá nesse lugar e a patente, todo o imposto. E a gente tem que importar. Olha que loucura. Imagina que esse cara que vai lá para a SpaceX desenvolve um tratamento, um medicamento para Alzheimer. Vou dar um exemplo. Não é a área que ele trabalha, mas imagina que seja. A gente pagou o ensino médio dele, o fundamental, a graduação, o mestrado, o doutorado com dinheiro público. Aí ele produz um medicamento lá fora, a gente vai ter que importar. Foi um cérebro humano que fez, foi um cérebro brasileiro que fez, cara. E financiado por nós. Pensa em termos empresarial, cara. É uma coisa muito, muito, muito burra, bicho. Então o Brasil tem um problema muito sério. E aí eu te pergunto, por que você ainda tá no Brasil, professor? Você sabe que você acabou de me descrever, né? O cara que fez graduação pública, mestrado com bolsa, doutorado com bolsa. Comeu no restaurante universitário. Tudo. Todo esse pacote aí sou eu, né? Mas você tá aqui. E eu fiquei. Né? Mas é muito raro. É raro. Você sabe que eu acho que tá muito envolvido com propósito de vida, né? Obviamente, eu recebo muitos convites para ir para fora do Brasil. Né? Hoje você é um cara que seguramente trabalharia em qualquer universidade do mundo. Tem muita gente querendo contar que a gente leve laboratório e é uma coisa que é frequente, né? As pessoas conversarem sobre essas possibilidades, né? Mas comigo é muito associado com um propósito de vida, né? A gente alcança... Vou fazer um histórico do início de vida como cientista, né? Quando a gente descobre que a gente quer cientista, a gente descobre por aquela ideia de, gente, vou descobrir uma coisa nova, vou contribuir, aquela coisa muito, muito cósmica, né? Quase que mágica, né? A gente vai vendo que a carreira acadêmica ela é um pouquinho diferente, começa a entender método científico, né? Só que tem uma coisa que a ciência faz que eu acho difícil que outra área consiga fazer de uma maneira tão bonita, né? Que é pegar, cara, o aluninho que nasceu numa cidadezinha do interior, que vem de uma família vulnerável, e colocar esse cara dando uma palestra em Harvard, cara. Isso a ciência faz assim. Exato. Você pegar uma mente que entra dentro do laboratório com aquela ideia de que quer mudar de vida pela ciência e... Cara, um ano depois esse cara tá na Filadélfia dando palestra, apresentando o trabalho dele. Essa é uma coisa que, pra mim, não existe coisa mais... Assim, é o que me move. Pegar aqueles alunos e fazer eles chegarem onde eu, quem sabe, na minha época não cheguei. Né? Poder colocar eles lá. Isso a gente tem feito de uma maneira
muito interessante, né? Então, a grande maioria dos alunos do meu grupo, desses 40, já foi pro exterior dar uma palestra pago por uma agência do exterior. Legal. Então você imagina, o cara há um ano atrás morava no interior, no outro ano ele tá em Chicago dando palestra. Né? Isso é uma coisa que me move muito estando aqui. Que é uma coisa, bem dizer, banal. Na América, no norte global. Né? A galera viaja toda hora pra conferência. Agora, sair daqui e ir pra lá... A experiência do inglês, os caras lá. Exato, cara. Você tá dando uma oportunidade pra pessoa que realmente o que me move, assim, ó, realmente é fazer com que essa moçada consiga, né, através da ciência, ter melhores oportunidades na vida. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. A outra coisa que me move muito é que as coisas elas estão muito mais longe de serem resolvidas aqui do que lá. Então, aqui precisa de gente para resolver. Gente que tem essa garra para ficar e, cara, vamos fazer aqui. Né? Atualmente, estar aqui é uma coisa que me traz um monte de benefício, Wesley. Né? Por quê? Porque a comunidade me vê como um cara que está no sul global. Então, sempre que eles querem, vamos trazer um cara do sul global aí pra... Boa, é uma ponte, né? É uma ponte. Boa. Então, eu acabei virando uma grande ponte com o norte global. Eu acho que em muitos lugares do norte global você seria, entre muitas aspas, mais um. Exato. Aqui também, cara, tem muita gente boa aqui, né? Mas eu me tornei uma ponte muito interessante na minha área, né? Na minha área como tantos outros, né? E eu acho que isso é uma das vantagens de estar aqui também, né? Tem uma coisa só, como você comenta, que provavelmente é a coisa que mais faz a gente repensar, né? E eu acho que todo mundo que está no Brasil aqui repensa, né? Uma grande parte do meu tempo eu perco aqui no Brasil com burocracia da universidade. Que lá você não teria isso, né? Lá não teria porque tem alguém que faz. Né? Tem alguém que é responsável. Só dá um exemplo pra galera o que seria isso. Eu sei porque eu tava ali dentro, mas o que... Vou dar um exemplo para vocês, tá? Recebi um financiamento de uma agência internacional. Tá? Isso no exterior é motivo de festa. Né? Logo, uma semana depois, está tudo assinado, você recebe o financiamento. Aqui no Brasil a gente recebe, a gente faz festa por 24 horas, depois pensa, vamos começar o processo. Para conseguir receber esse financiamento do exterior. Como é que é mais ou menos? Cara, ele é muito burocrático. Ele passa por várias instâncias para no final, sei lá, 6 meses depois você conseguir receber o financiamento e a agência fica te perguntando quase que diariamente se você, vem cá, professor, e aí, vocês vão receber o financiamento? Tá tramitando dentro da universidade. Então, provavelmente todas as universidades públicas federais, elas têm esse mesmo problema. São muitas instâncias até a gente conseguir receber o financiamento. Isso é uma coisa muito interessante porque normalmente quando você recebe, dá um exemplo de agência internacional. Você recebe o financiamento internacional, todo mundo de modo geral, recebe rapidinho e começa o estudo, né? 6 meses depois, normalmente tem a primeira reunião para as pessoas apresentarem o andamento assim do estudo, né? Eu sempre vou lá e não tenho dado nenhum. Você fala, pessoal, a gente está tentando receber o dinheiro ainda. Que vergonha, né? Cara, eu acho que isso é uma coisa que atualmente, desde que a lei da inovação entrou, tem sido bastante discutido, né? Eu acho que as coisas tendem a melhorar nos próximos anos, mas que a universidade pública precisa entender que a velocidade tem que ser outra, precisa. Perfeito. Se a gente quiser fazer pesquisa de ponta e tá brigando lá. E insumos, professor, como é que tá a compra do exterior? Demora muito, cara. Outra coisa que ainda tá nessa? Ainda demora. Depende do insumo. Se eu comprar hoje um anticorpo... 3 meses. Puta merda. A gente fica um pouco para trás para responder essas perguntas, sem sombra de dúvida, né? Fica naquela ansiedade de receber para poder fazer o experimento. E uma experiência lá fora seria o quê? O cara pega hoje o anticorpo... 24 horas. Amanhã tá no laboratório. 24, 48. Você compra, no outro dia tá lá. Aí é essas são coisas que precisam ser regularizadas e aceleradas se a gente quer ser centro de ponta no futuro. Você sabe que tem várias coisas importantes, né? De se falar em termos de ser de ponta, né? Tem algumas áreas no Brasil que são áreas que a gente não tem por que não ser de ponta. Por exemplo, ecologia. Pô, cara, a Amazônia tá aqui, cara. O Brasil tem que ser líder mundial em ecologia. Né? E a gente tem várias iniciativas fomentando para que a gente consiga ser líder mundial em ecologia. A gente vai ser, eu acho. Né? Mas é uma área que não tem como não ser líder mundial. Né? Vou te dar um outro exemplo, tá? Que junta 2 prioridades da ONU. Né? Saúde mental e desastre climático. Né?
Cara, o Rio Grande do Sul agora é o melhor lugar para se estudar isso. Da Hub, né? Acabou de ter, todo mundo acompanhou as enchentes, a gente ficou embaixo da água por 2, 3 meses. É o melhor lugar do Brasil, quiçá do mundo, para estudar saúde mental associado com desastre climático. Então, assim, ó, existe essa inteligência, né, de você definir o que tem que ser prioridade, áreas estratégicas agora, né? O Brasil tem várias que, assim, ó, com certeza deveria e quem sabe ainda vai ser líder mundial. Ecologia é uma, cara, se você pensar na Amazônia, né? Legal. Eu trouxe aqui 3 pessoas já que publicaram na Nature. E uma foi capa, que publicou sobre a Amazônia, da UFSC. A Irota, né? A Irota. Na verdade, eu trouxe o que foi o primeiro autor dela, que foi o... Puta, não vou lembrar o nome dele. Que foi o primeiro autor do Capa da Nature. Da Capa da Nature. Eles fazem um trabalho espetacular. Ela faz um trabalho espetacular, né? Fantástico. Ela tava, né? A gente acabou de ir num retiro do Serra Pilheira, encontro do Serra Pilheira, e ela falou muito sobre ecologia. Ela foi também, falou muito sobre ecologia no Brasil lá. E foi espetacular, né? O Brasil tem tudo para ser líder nessa área, né? Nessas outras áreas, por exemplo, como a nossa, né? A gente consegue trabalhar bem com pesquisa clínica, provavelmente agora que as tecnologias estão chegando, né? Mas essa pesquisa básica, por esse tempo que você falou, não posso esperar 3 meses para um anticorpo, né? Então, para se tornar líder nessas áreas, a gente precisa acelerar. Porque muitas revistas publicam por novidade, né? Sim. Então você tem que... Vamos lá, só para dar um exemplo, tá? Esse artigo que eu contei para vocês de 2017 da Nature Neuroscience, ele foi submetido em 2013. Caramba, cara. E toda vez que a gente conversava com o editor, ele respondia: se aparecer algo parecido, a gente não pode garantir a publicação. A gente já tinha mandado 2, 3 respostas e ele ficava mandando aquilo, eu quase morria, né, cara? De ansiedade. Porque sempre esperava um anticorpo chegar, um reagente, né? É foda, né, cara? Cara. Aí, no caso, o revisor pedia um experimento, demorava 6 meses pra responder porque não tinha anticorpo. Exato. Daí o que acontece? Se você pede no exterior, 48 horas depois o cara tá fazendo experimento para responder, né? Pro pessoal entender como é que funciona um artigo científico, você já deve ter explicado várias vezes, né? Os revisores pedem novos experimentos. Você submete o artigo, os revisores avaliam, faz esses experimentos aqui que eu quero ver o resultado. Né? Depois, quando eles chegam, quando os reagentes chegam, você começa a fazer para responder. O Brasil, a gente tem 3 meses de atraso. Mas aí você tem que explicar pro revisor? Precisa. Você explica que aqui é burocrático? Você explica? Você precisa, sabe por quê? Porque normalmente os editores te dão 60 dias. Porque o cara pode achar que você tá de corpo mole, não, o editor te dá. Ele te dá 60 dias. Você tem 60 dias para mandar a resposta. Né? Aí você vai dizer, olha... Encomendei os reagentes, isso aqui vai demorar 120 dias para chegar e eu preciso de mais 2 meses para fazer experimentos. Então eu preciso de 180 dias para responder. Cara, você começa esse diálogo, né? Às vezes o editor não tá afim de esperar tanto. Não, você vai dizer, olha, vamos ver como é que vai estar lá, esse tempo e tal. Mas às vezes você fica nessa... Aí um cara da Ásia manda um... mas atualmente, cara, atualmente eles entendem bem que existe uma demora, mas a gente recebe normalmente, você tem 60 dias para responder. Esse é um problema, cara, que precisa ser resolvido, né? Eu não sei como vai ser resolvido, mas se você... É aquele tipo de coisa que é difícil de a gente entender, sabe por quê? Se você trouxer qualquer cientista, qualquer do Brasil, e perguntar de insumo, ele vai falar a mesma coisa. Todos que vieram aqui já falaram a mesma coisa. Então todo mundo sabe do problema, por que a gente não resolve? Sabe, é aquele tipo de problema que a gente sabe. Outro que você tá falando aí, a gente perde os talentos. Não dá pra perder talento, gente. Não dá pra ter... Precisa existir alguma maneira de segurar o talento. É que eu fico imaginando, cara, um Brasil, obviamente, tem muitos talentos aqui, tem muita gente fantástica aqui, muita gente foda. Mas eu fico imaginando um Brasil com um monte de chefe de laboratório, tipo você, assim, cara. Tipo, que tinha tudo pra trabalhar em qualquer universidade do mundo, mas tá ficando aqui porque tem um incentivo certo pra ficar aqui. Puta, olha o nível, cara. Com um processo mais rápido de insumo e tal, a gente ia ser... A China tá fazendo isso, né? A China tá tirando todo mundo. Ela levou a galera todo mundo e tá volta. Tirando todo mundo, né? Cara, todo mundo que tá nos Estados Unidos em posição de ponta, eles estão tentando buscar e muita gente voltou. Né? Muita gente voltou. Programa de repatriação, né? Essa semana a gente recebeu um colega de Portugal e ele falou que um dos colaboradores principais dele, que era chinês nos Estados Unidos, recebeu uma proposta como jogador de futebol pra voltar pra China. Cara, os caras são muito inteligentes, bicho. Nossa. Porque eles mandaram os caras parasitar a tecnologia alheia lá fora e estão trazendo pra dentro de novo. Óbvio, bicho. Você sabe que o Brasil poderia fazer igual agora. Claro. Mas você viu, né? O CNPq, pra não ser injusto, lançou um programa de repatriação que o cara ganha... 13 mil. Por 4 anos.
13 mil reais, 13 mil de bolsa por 4 anos, né? Tem que estar vinculado a alguma universidade, mas e depois dos 4 anos? Não, e outra, e lá fora qualquer universidade oferece mais que isso. Né? Depois dos 4 anos, você faz o quê? Se esse cara não passar num concurso. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa... E detalhe, tem concursos que tem 4 universidades, departamentos que não abrem concurso em 4 anos. Então não é todo semestre que tem concurso pro pessoal saber. Você sabe que agora tá abrindo mais. Né? E tem um problema, cara. O concurso tem um problema. Porque o professor, eu não lembro o nome dele, cara. Que sacanagem. Muita gente vem aqui, pessoal. Não consigo lembrar todo mundo. Bernardo, acho que é o nome dele. Bernardo Flores, se eu não me engano. Que é o que publicou primeiro na Nature. Falei, e aí, meu? No podcast, tá público isso, não é vazar conversa, tá público. Falei, e aí, meu? O que você vai fazer? Cara, o concurso é uma alternativa, mas é que tem um componente de sorte muito grande. E de fato tem, cara. Os caras, beleza, você publicou na capa da Nature? Massa, velho, bacana. Mas daí eles sorteiam um ponto que tu nunca viu na vida pra dar aula, pô. Sabe? E aí, puta, saca? Então, tem uma questão que é difícil, né, cara? Essa é uma outra crítica à maneira que a gente... a maneira que a seleção é feita, né? Muitas vezes essa seleção, com sorteio de ponto para prova escrita e prova didática, né, é um tipo de seleção que ela faz o talento perder ponto. Né? Porque o talento normalmente ele vai saber muito da área específica dele. Pesquisador, né? Se o cara fosse contratado para ser professor, aí... Essa é outra estratégia. Ok, cara. Por que todo mundo tem que ser pesquisador na universidade? Tem gente que não deveria ser, cara. Tem gente que é muito bom. Exato. Tem gente que é espetacular dando aula. Tem gente que é espetacular fazendo ciência. Cara, aqui no departamento tinha um professor que ele não fazia mais pesquisa, porque a parada dele era dar aula. Ele é aquele cara que chega lá pra medicina avançada. Eu sei porque eu fui assistir uma aula dele, o professor Moacir. Ele chega lá na medicina avançada, eu falei, cara, eu quero ser professor federal, quero assistir esse cara dando aula antes que ele aposente, porque eu quero ver como ele dá uma aula de controle de pressão arterial, como que ele dá uma aula de respiração, de mecânica. Aí eu fui lá assistir umas 3 aulas dele, assim. Ele chegava, cara, com uma folha de ofício e 3 canetão no bolso. E ó. Só isso, cara. Quadro. Controle de pressão arterial, cálculo, aquele quadro cheio, assim, ó. Um cara fantástico. Esse cara não pode precisar fazer pesquisa, cara. Deixa o cara dar aula, bicho. Deixa ele pensar a estrutura de aula, deixa ele pensar a lógica de aula, deixa ele pensar prova, deixa ele pensar team-based learning, né? Deixa ele pensar as coisas. Você, os outros caras que gostam de pesquisa, não bota dar aula, bicho. A ciência dele é educação. Exatamente, esse cara, isso mesmo. Né? Exatamente. E você sabe que a seleção ela fica prejudicada com essa prova escrita e essa prova didática sorteada, né? E depois, cara, quando você entra e vira professor... 90% das vezes, você dá aula da matéria que não é a sua matéria principal de pesquisa. Esse é outro problema. Né? Por exemplo, eu trabalho com cérebro. Eu deveria dar aula só de cérebro. Né? E eu dou aula de diversas outras coisas. Você vai lá dando gastro, tendo que responder um revisor lá do negócio do cérebro, dando aula de gastro. Obviamente, cara, eu sou farmacologista, né? Sou da departamento de farmacologia. Eu sei dar uma aula de antifúngico, tranquilo, mas não é minha área de pesquisa. A área que eu vou dar uma aula com todas as novidades do momento é uma área de neuro, né? Uma área de sistema nervoso central, uma aula disso. Né? Então, tem ainda esse componente de que o professor entra de uma maneira generalista e ele acaba dando aula de várias coisas que, quem sabe, não é a área de especialidade. Né? Dá uma aula boa? Dá. Né? Mas ele não vai ser aquele cara que vai, tem uma novidade aqui. Né? Imagina aquele professor que está sempre com uma coisa nova. Isso é na área específica dele. Fora do Brasil, isso é muito melhor resolvido. Né? As pessoas dão aula daquilo que elas são experts. E tem gente lá que só faz pesquisa, né? Só faz pesquisa. Cara, às vezes dá uma aula... Tem gente que só faz pesquisa, tem gente que dá aula uma vez por semestre. E essa é uma outra coisa que nós vamos chegar no momento... Estamos falando de coisas nevrálgicas aqui, né? Em termos da academia no Brasil, né? Tem outra coisa que é bastante importante. O pesquisador no Brasil, ele tem diversas funções. Ele trabalha em comissão, ele faz não sei o que, ele tem várias coisas que tomam a semana inteira dele. Né? Normalmente, cara, o pesquisador numa universidade de ponta, ele é pago para pensar. Esse cara é o pensador. Lê paper o dia inteiro. Cara, se ele quiser ficar isolado por uma semana sem aparecer, ele fica. Né? O que ele está fazendo como líder de grupo? Ele tem 3 coisas. Ele pensa... Ele escreve paper, ele escreve grant para buscar financiamento para a universidade e ele dá mentoria para aluno. Né? Essa é mais ou menos a função dele. Mas grande parte
do trabalho de um pesquisador que publica 10 Natures no ano é pensar. Porque aquele cara é o pensador. Né? Se você pensar numa estrutura, aquele é o pensador. Ele é o líder de grupo porque ele é o cara que pensa. Pensa junto com o grupo. Né? Aqui no Brasil, o líder de grupo tem diversas outras funções. Né? Então, por exemplo, eu sou um cara que, desde que eu voltei pro Brasil, o meu horário de critical thinking, de pensamento crítico, é lá das 4h30, 5 da manhã. É o horário que eu sento isolado. Você tem que puxar pra antes, cara, no horário fora do... O mundo tá parado. A não ser você que já tá correndo, né? 5 da manhã. Mas o mundo tá parado e eu tô sentado com paper, cara, 5 da manhã. Né? E das 5 até as 9, por exemplo, até as 8, é um horário que eu já fiquei 3 horas fazendo critical thinking, fazendo pensamento crítico. Então, o pesquisador, ele nasceu para pensar. A função dele dentro dessa estrutura hierárquica é pensar. As ideias saem dele. Né? Obviamente que agora que o meu filhinho nasceu há 2 anos, atrapalhou um pouquinho esse meu horário de pensamento, né? Mas eu sempre, há muito tempo, eu tenho essa estratégia de antes de começar o dia, eu penso. Aí você pega o quê? Você pega um paper, lê? Cara, muitas das vezes eu pego o paper impresso, cara. Né? Pra ficar aquele silêncio e tal. Eu tenho uma cachorrinha que chama Baleia, que fica sentada do meu lado, ali fica eu e a Baleia, e ali eu tô pensando. A Baleia por causa do Graciliano Ramos? E por causa do Serrapilheira. Olha o meu primeiro... Essa história é ótima. Sabe, o Graciliano Ramos tem vidas secas que a Baleia. Vidas secas, né? A Baleia, das duas coisas, né? O que acontece? Quando eu submeto o meu Serrapilheira de 2019, né? Era um financiamento que eu ia estudar cérebro de baleia. O projeto, tá? Eu acho que as baleias têm muito Alzheimer. Isso pode ser um tema de debate para o futuro, né? E eu ia estudar o cérebro de baleia. E aí eu combinei com a minha esposa que se eu ganhasse o financiamento Serrapilheira, a gente ia adotar um cachorrinho e ia dar o nome de baleia. Boa. Né? Daí seria a baleia do Graciliano Ramos e do Serrapilheira, né? Boa. E aí a baleia acabou virando famosa no Instituto Serrapilheira lá, né? Então, mas aí você tem o momento com a baleia e com o artigo. Legal. Né? E nesse momento é aquele momento que silêncio no mundo inteiro, tô sentado no meu home office em casa e eu tô ali lendo paper, fazendo anotações, tendo ideias ou revisando um artigo. É um momento meu, né? Que é o meu momento de pensar. Depois que eu chego no laboratório, isso acaba. Não, já era. Já era. Muito aluno, muita gente, muita... Tem uma reunião da CEUA, pessoal? Fui 3 anos a CEUA. Bom. E aí... Decidindo se tem que usar, quantas moscas tem que usar, o cara não sabe nada de mosca. Você sabe que é mais ou menos... Acho que mosca não precisa agora mais. Acho que mosca não tem mais. Mas a ideia é que ser pensador no Brasil como cientista é uma coisa pouco estimulada. Né? Se você começa a não aparecer, a turma já fala, pô, cadê o cara? É difícil. Não, o cara não apareceu. Mas que aí, professor, tem um outro problema, né? Que a estabilidade, muitas vezes, cria pessoas que, em vez de estar pensando, estão levando com a Bahia, aí a gente entra numa outra seara que é complicada, né? Mas o que dá para tirar dessa nossa discussão aqui? É um problema muito forte e estrutural, né? O modelo parece ser um modelo... É um modelo. Isso sem falar que muitos pesquisadores... Para ganhar um edital do CNPq, um Universal, eles pontuam os últimos 5 anos de paper. Os caras quebram o paper e publicam vários, em vez de publicar um grandão. Aí a ciência fica incremental. Puta, não fica fundamental. Tem vários problemas. Né? Eu acho que a estrutura é uma coisa importante. E isso está se refletindo não só na pós-graduação. Né? Se você pegar e avaliar os níveis de evasão da graduação hoje em dia... São altíssimos, né? São altíssimos. A galera começa, fica 2 anos e essa estratégia muito formal de graduação na universidade já não serve mais, né? O cara descobre uma outra coisa que ele pode fazer e sai da graduação, né? Então acho que precisa ser revisto tanto a graduação e a pós-graduação. Professor, deixa suas redes aí pra galera acompanhar. É er.zimmer no Instagram, né? Ou Zimmer Neurolab no Instagram também. Que é o laboratório. Que são o laboratório, lá vocês veem as novidades. Legal. Tem uma novidade bem legal aqui que a rede de ciência mesmo sempre foi o Twitter. Né? Onde se botava artigo e acompanhar o que está acontecendo a nível de ciência. Né? O Twitter nos últimos anos meio que perdeu esse brilho da ciência. Parece que não funciona mais no Twitter. E na semana passada, 1 mês atrás... Todos os cientistas começaram a migrar para o Blue Sky. Ah, legal. Né? Tem um artigo da Nature na semana passada dizendo por que os cientistas estão migrando para o Blue Sky. Olha só. Né? E o Blue Sky tá parecendo um Twitter do início. Não pegaram, a política não entrou lá ainda.
Cara, é o Twitter da ciência do início. Legal. Essa semana eu quase voltei a virar viciado. Aí os pesquisadores estão tudo lá. Tá tudo falando. lá e todo mundo posta artigo, debate científico, tá todo mundo no Blue Sky agora. E lá é ER Zimmer ou Zimmer Neurolab também. Legal. A gente acabou de entrar com o Zimmer Neurolab lá também, então quem quiser seguir o que a gente tá fazendo, só entra lá e dá uma olhada. Professor, obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Bate-papo sensacional, agradeço muito. Mais pra frente a gente faz mais um. O que você acha da gente fazer um dia, não sei se você tem conhecimento nessa área para um podcast, de uma... Tipo esse Alzheimer em baleia, uma neurobiologia comparada, assim, falar um pouco dos estudos. Dá pra falar de medicina comparada, sim. Fechou. Essa é uma coisa legal. Obviamente eu vou levar para o astrócito de novo, né? Pessoal, obrigado aí pela sua audiência. Deixa o like aqui nesse episódio que o YouTube recomenda ao nosso canal. Inscreva-se no canal, siga o professor lá e as redes sociais para vocês acompanharem mais a rotina de um cientista. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.